Bom dia. O nome OLIF 51, ele é um nome dado por quem inventou essa técnica, mas, na verdade, não estou passando aqui. Na verdade, essa técnica nada mais, nada menos do que um ALIF na posição lateral. A técnica, ela é feita com o paciente na posição lateral, decúbito lateral direito, lado esquerdo para cima. A marcação do nível cirúrgico é feita com raio-x na posição lateral. E o interessante dessa técnica é realmente o afastador. O afastador é baseado na mesa. Depois que faz a incisão na pele, incisão na gordura e na fáscia, a abertura do músculo é feita incruenta. E a dissecção do reto peritônio ela é muito mais fácil, facilmente obtida do que no ALIF, tu não precisa ficar brigando com o conteúdo peritoneal. E a abordagem do disco é uma abordagem como se fosse o ALIF, e tu consegue obter uma boa approach do disco, né? Os benefícios, então, dessa técnica são todos os benefícios da fusão anterior, como aumento da taxa de, potencial aumento da taxa de fusão, a capacidade aumentada de correção da lordose segmentar e todos os benefícios de operar na posição lateral. Menos mobilização peritoneal, é muito mais fácil essa técnica, como eu disse anteriormente, do que o ALIF, né? E tu não precisa mudar a posição para fazer os outros abordagens laterais de L1 a L5, e tem todo o potencial de fazer a cirurgia, os parafusos posteriores numa posição lateral, como nesse exemplo aqui, deixa o paciente faz a via anterior, né, e a via posterior tu pode fazer com parafuso percutâneo sem muito problema, com bom resultado radiológico. Como eu disse anteriormente, os benefícios então do OLIF 51 no long construct, né, é que tu não precisa mudar de posição o paciente para fazer de L1 a L5, tem potencial para altas taxas de fusão e correção da lordose segmentar nesse nível que é muito importante. Esse é um exemplo também. O problema dessa técnica é que tu tem que mobilizar a veia ilíaca com a mão esquerda, né? Então, a minha hipótese era, eu preciso descobrir na ressonância interoperatória qual é o caso que eu consigo mobilizar a veia e qual é o caso que eu não consigo mobilizar a veia. Fiz então uma análise retrospectiva dos casos operados no serviço lá, foram 62 casos, e os achados foram que quando a veia está muito medial, quando ela está quando a veia left common iliac vein está na posição número 1, o índice de falha é grande, né? Quando não tem gordura atrás da veia, isso quer dizer que vai ser muito difícil de tu mobilizar a veia. Tu até pode mobilizar em 60% dos casos, mas 40% dos casos em que não tinha gordura atrás, que a veia estava grudada no disco ou no osteófito, a dificuldade foi grande na mobilização e até teve 4 casos de ruptura da veia. Outros fatores foram a posição da bifurcação. As características radiológicas da veia não foram muito significativas, nem o equilíbrio espinopélvico. Aqui eu gostaria de colocar um caso que é muito importante olhar o osteófito, né? Por exemplo, nesse caso da direita, você tem um osteófito enorme. Esse caso foi um caso abortado, por exemplo, o cirurgião não conseguiu mobilizar a veia, né? Pacientes com slip sacral, né, muito acentuado, também é um caso bom para TLIF, não é um caso bom para OLIF, né? Nesses pacientes com slip sacral menos aumentado, são casos ideais para OLIF. Tem que olhar a veia, tem que olhar a anatomia da veia, porque em uma boa proporção de pacientes pode haver anomalias venosas, que isso também é identificado no ALIF, né? O problema da junção lombo-sacra na escoliose degenerativa do adulto é que o índice de pseudartrose é alto, né? Esse é um dado de serviço, o trabalho que eu estou publicando agora. Com o TLIF é 28%, obrigado. Mas com o OLIF 51 ainda está na faixa de 8% de complicação, então reduzindo um pouco de pseudartrose no nível 51, essa técnica, né? O potencial é grande, igualmente ao ALIF, né? O OLIF, então, ou ALIF na posição lateral, para a redução da lordose segmentar, o aumento da lordose segmentar, inclusive reduzindo o pelvic tilt desses pacientes no pós-operatório. Em conclusão, acho que é uma técnica interessante, ela, apesar de ser descrita no passado, tem sido feita há alguns anos já. Acho que esses casos de complicações podem ser identificados pré-operatoriamente com utilização da ressonância magnética. Obrigado.